o que é o alfa ou beta de um ativo ou de um portfólio de investimentos. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos, lembrando sempre que a gente obedece às raízes, que são nossos aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou o Diego Amazonas Filho, cofundador da Simmer, e seja bem-vindo a esse vídeo aqui do nosso plano 5. Então vamos lá no vídeo falar sobre o alfa e beta, um conceito importante para qualquer investidor. Só reforçando, no caso que a gente vai falar de um conceito, não de um ativo específico, apesar da gente citar aqui alguns ativos que não vão ser recomendações de compra ou venda, apenas vou usá-los para ilustrar esse conceito aqui, tá? Então vamos aqui para a nossa lousa entender melhor esse conceito do alfa e do beta. E aí quem já me acompanha aqui há um bom tempo já sabe que eu gosto de mostrar e ilustrar através de gráficos aqui para você entender. Usei aqui como referência aqui dois elementos, aqui no caso um sendo que é aquilo que a gente chama de benchmark. No caso, o benchmark aqui ele pode ser, no caso, o Ibovespa, quando a gente está falando do Brasil, ou pode ser também o S&P 500 ou o Dow Jones, quando a gente está falando dos Estados Unidos. O conceito do alfa e do beta, a gente não está falando com relação a um ativo específico, ou seja, ação, fundo imobiliário, a estoque americana, o REIT americano, ou mesmo ETF. Vale para qualquer um, inclusive para a própria criptomoeda. No caso da criptomoeda, a gente teria como referência aí alguma coisa, né? O benchmark a gente tem que usar como referência alguma coisa. No caso, por exemplo, para as criptomoedas, a gente poderia usar o Bitcoin como referência com relação às outras moedas. A gente entenderia aí como se comportaria essas duas variáveis aí, no caso o alfa e o beta. E também aqui com relação ao ativo, ele pode ser também um portfólio, tá? Não necessariamente para você calcular o alfa e o beta, ele precisa ser de um ativo. Pode ser do portfólio, ou seja, aquele conjunto de ativos como um todo. Então eu estou simulando aqui dois, ou colocando em verde exatamente o ativo ou portfólio, e em vermelho ali o benchmark. E aí, uma vez que você tem essa informação dos ativos e do benchmark, né, informação de preço, você pode extrair a variação. E essa variação poderia ser a variação diária, a variação semanal, a variação mensal ou mesmo anual. Nesse caso aqui eu peguei, extraí, basicamente o que você faz aqui é extrair aquela tendência ali. No caso, os dois ativos estão em tendência de alta, né, só coloquei para ilustrar, mas poderia ser em tendência de baixo também. E uma vez que você extrai aquela tendência, você vai ter a variação. Essa variação aqui pode ser a variação quinzenal, semanal ou mesmo mensal ou anual. E uma vez que você extraiu essa informação da variação, você pode exatamente calcular, estimar, na verdade, uma reta de regressão comparando com relação à variação do preço de um ativo aqui. E aí, para ficar mais claro aqui, vou colocar do ativo esse delta S aí, delta cifrão Y. E aqui vou colocar embaixo o delta cifrão, nesse caso aqui, do benchmark, né, que a gente está considerando. Então, para cada um desses pontos aqui de variação, vou colocar bem aqui, vou colocar aqui dessa forma, eu vou ter também lá um ponto de variação do ativo, né? Então, ao colocar esses ativos aqui, vou colocar aqui, marcando eles aqui, não vai ficar certinho, apenas eu coloquei aqui para ilustrar, tá? Então, uma vez que você tem essas variações, tanto do preço do ativo quanto do preço do benchmark, né? No preço do benchmark não necessariamente vai ser um preço benchmark, ele pode ser simplesmente um valor de variação ali, né? No caso, o benchmark é o Ibovespa, que eu estou considerando aí, ou o S&P 500, ou o Dow Jones, né? E uma vez que você fez isso, você tem uma técnica em estatística que a gente chama de regressão. A regressão ela vai tracejar aqui uma reta entre esses pontos. Aqui não ficou muito bem uma reta, mas é uma reta ali, tá? E para quem lembra lá da matemática, lá pelo menos na minha época a gente ensinava isso, né? Que era y igual a ax mais b, né? Seria lá uma equaçãozinha da reta. Só que aqui ele vai receber uma outra nomenclatura, né? No caso, o y vai ser o delta cifrão ali. Vou colocar aquele y em verde ali para destacar. Isso aqui vai ser igual. Quem vai ser o AX, né, no caso? Essa informação vai ser exatamente o beta, né, que a gente quer. No caso aí, com referência a uma variável x, aí no caso vai ser o delta cifrão. Espero que não fique complicado aí de você entender. Se ficar dúvida, pode deixar o comentário aí, que a gente vai responder sem problema aí. Mas quem aqui? É exatamente aqui o alfa, tá? Esse alfa. Então ficaria essa formulazinha aqui, tá? Essa formulazinha aqui com relação a um ativo ou com relação também a um portfólio de investimentos.
Então, em resumo, o que ela vai te dar aqui de informação, esse alfa e esse beta? Primeiro, o alfa, né? O alfa, ele vai te dar aqui o quanto aquele seu portfólio ou aquele seu ativo, ele cresceu a mais em relação à referência. No caso aí poderia ser o Ibovespa ou o S&P 500. Tá vendo essa linha azul aí? Um alfa maior significaria, por exemplo, uma situação desse tipo aqui, ó. A reta estimada ficaria acima ali, né? Ou seja, em pontos positivos aqui com relação à referência. Aqui eu coloquei a zero, né? Ou seja, não cresceu nem decresceu com relação à referência, aquele ponto inicial. Mas a gente não pode esquecer também que esse alfa ele pode ser negativo, ou seja, significaria que eu teria uma reta aqui para baixo, né? E aí essa reta aqui para baixo significaria que o meu portfólio ou o meu ativo ele cresceu menos que o índice de referência, tá? Ou seja, ele está perdendo para o índice de referência, ou seja, perdendo para o Ibovespa ou perdendo também para o S&P 500. Isso é o alfa. Ele vai te dar essa informação, ou seja, quanto maior o alfa, maior o retorno de investimentos aqui em comparação ao benchmark. E aí, como seria a história do beta, né? O beta, ele vai te dar informação dessa inclinação dessa curva aqui, ó. Cada uma dessas curvas, ela tem uma inclinação. Aqui eu tentei colocar igual, né? Como referência aqui, ó, igual. Mas essas inclinações, ela vai te dar exatamente o nível de volatilidade. Ou seja, o que seria isso? Quando o meu índice de referência crescer, o meu beta ele vai te dar uma informação de quanto a mais o meu ativo ou o meu portfólio cresceu. Ele pode ter crescido, pode ter na medida decrescido naquele momento. No caso, por exemplo, tem um portfólio de 1, significa de beta igual a 1, significa que o meu portfólio ele varia, né, ele dá um nível de volatilidade mensal, quinzenal, como seja, a mais ou a menos com relação ao meu índice de referência. Por exemplo, se for 1, significa que ele varia exatamente igual ao meu índice de referência. Dificilmente vai acontecer isso, mas pode acontecer. Por exemplo, aqueles ativos que compõem o benchmark, por exemplo, no caso do Ibovespa, o Itaú compõe o índice de referência, no caso aí o Ibovespa. Então se espera que aquele beta ele te dá um valor próximo de 1 ou igual a 1. Dificilmente vai ser igual a 1, mas ele pode estar girando ali em torno de 1. Só para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui alguns casos aqui de betas que são colocados, são estimados e colocados na internet para você acompanhar. Então o primeiro ativo que eu peguei aqui, o Portobello, né? O Portobello apareceu no nosso top do ranking ali, no nosso primeiro lugar no ranking VAPT que a gente fornece para os nossos assinantes. E lá, se você for olhar, ele está indicando beta de 1,42. Isso significa o quê? Ele é mais volátil do que o índice de referência. Ou seja, quando o meu índice cai 1%, o meu ativo aqui, o Portobello, ele cai menos 1,42%. É uma estimativa, nem sempre vai acontecer exatamente cravado igual a isso, né? E o contrário também vai acontecer. Quando o benchmark subir 1%, aquele meu ativo também vai crescer 1,42%. Isso que seria a representação da volatilidade, ou seja, quando ele cai, cai mais, quando ele sobe, sobe mais. É isso que significa o beta. Só para vocês também terem uma ideia, eu vou colocar aqui os betas de duas elétricas, que geralmente as elétricas representam beta baixo, ou seja, não tem uma correlação direta com o índice de referência, ou seja, são ativos menos voláteis, teoricamente, né? Então aqui eu vou colocar Energia do Brasil, o beta dele é 0,57, ou seja, ele cai menos do que o índice de referência, mas também sobe menos do que o índice de referência. É o que se espera no caso do ativo aqui, Energia do Brasil. O outro ativo aqui é Taesa, também tem um beta menor ainda do que Energia do Brasil, de 0,46. Ou seja, quando cai o índice de referência, o benchmark lá, no caso o Ibovespa, 1%, no caso aqui se espera que a Taesa caia, vamos colocar aqui cravado, 0,46%. Tá? Mesma coisa, se o meu índice de referência, no caso o Ibovespa, subir 1%, a Taesa vai subir apenas 0,46%. Lembrando que isso é uma estimativa, não necessariamente vai estar cravado, ele pode estar dentro de um intervalo ali, mas pelo menos já te dá uma referência de alguma coisa de risco, né? Isso é importante para o investidor exatamente para ele entender onde ele está colocando o pé. Aqui a nossa solução Quantia, né, a nossa solução aqui do método VAPT, ele tem a tendência a mostrar soluções com mais tendência de crescimento, mais ativos de crescimento, né? O foco maior seria isso. Então, consequentemente, o beta ali por cima, o beta, quanto mais ranqueado seria lá no nosso ranking VAPT, a tendência é que tenha um beta mais elevado.
Nem sempre vai ser, mas em geral poderíamos dizer que sim, porque envolve um pouco mais de risco. Certo, pessoal? O vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos e também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.